E, enfim, temos muito assunto pela frente. Eu vou ter a coragem nessa live de discordar do Mauro César em um ponto, mas a gente vai chegar no meio do caminho e vai falar. Tá aí o Mauro já mandando a sua aí. Hã? Curioso estou já. Vamos ver pois é. Hoje a gente vai pegar. O bicho por que vai coragem de discordar, porra? Porque argumentar com você sabe que não é fácil, né? Por que não é fácil? Você é o âncora, cara. Não se menospreze. Não, sem menosprezo. É difícil para qualquer um. Eu só queria pedir a permissão para vocês, para falar com o Mauro. Mauro, eu li tua coluna no Estadão um tempo atrás, onde você coloca que o Sampaoli é diferente e incomoda. Você deve lembrar bem disso. Com todo o respeito que você merece, você sabe muito mais de futebol do que eu, você é um profissional que conhece futebol, mas eu queria te perguntar quando é que você assistiu um treino de um treinador brasileiro? Estão falando dos novos, da nova geração, porque você colocou que os treinadores, todos os treinadores brasileiros, nós estamos incomodados com o Sampaoli, que nós temos inveja, é uma situação que, com todo o respeito, repito, você sabe muito mais de futebol do que eu, mas eu não posso concordar com você. Eu queria que você acompanhasse algum treinador, escolhesse o que você achar melhor, para acompanhar o trabalho do treinador, o dia a dia do treinador, a pressão que a gente recebe aqui num futebol que é o melhor do mundo. Por isso os treinadores brasileiros, eles são os melhores do mundo, os resultados mostram isso, por diversos fatores, e você sabe muito mais do que eu quais são as condições de trabalho. Então é apenas uma contestação, é uma discussão. Sei que essa conversa vai longe, repito, respeito totalmente a tua coluna, o que você fala do Diniz, o que você fala do Sampaoli. Concordo, confesso que para mim hoje a minha obsessão é aprender com eles, estou tentando fazer o meu melhor, mas longe da gente menosprezar os treinadores brasileiros. As dificuldades que nós temos aqui são muito grandes e isso atrapalha bastante. Nós vamos ver a sequência, o que mostra, tá? Um abraço a todos aí, bom dia. Deixa eu responder o Pintado antes dele ir embora, né? Pintado, só duas correções. Eu não escrevi a palavra inveja, então eu não escrevi que os técnicos têm inveja, tampouco eu falei que todos são de um jeito ou de outro. Se você reler o texto, você vai poder observar que, obviamente, eu tive esse cuidado. E se eu me referisse a todos os técnicos brasileiros, eu não estaria elogiando o Fernando Diniz, porque ele é brasileiro. E aí é apenas opinião minha. Eu acho que a chegada de um técnico de fora, com uma forma de trabalhar diferente, que conseguiu fazer o time jogar de uma maneira que foge do padrão estabelecido no nosso país aqui para o futebol, fora uma exceção ou outra, que ela incomoda, como o Rueda, quando chegou no Flamengo em 2017, incomodou, teve reações até de jovens treinadores reclamando que não tinha diploma e tudo mais. Entendo que muitos técnicos devem ter realmente... Nós só queremos ser tratados igual, Mauro. Calma, deixa eu terminar. Só queremos ser tratados igual, porque quando eles saem fora do país, eles exigem da gente uma certificação para a gente trabalhar. Aqui os caras vêm e trabalham com uma identidade. Deixa eu só concluir, Pintado. Essa é uma outra questão. É uma outra discussão. Mas eu acho, na minha visão, causou uma reação, incomodou. Eu entendo que muitos técnicos tenham dificuldade trabalhando em clubes que não pagam em dia, em clubes menores. A gente cai de pau aqui direto nisso. Acabamos de falar aqui do Santos e do Fluminense que não pagam salário e que os técnicos têm que se virar com esse tipo de problema. Mas nem todos os técnicos vivem tanta dificuldade. Treinar equipes grandes, com grande estrutura, com ótimo elenco, com salários em dia, com ótimos centros de treinamento, possibilita sim trabalhos muito mais interessantes e com futebol muito mais bem praticado do que de muitos jogos ruins que a gente vê no Brasil. Essa é a minha opinião. E quando eu falo sobre isso, aliás, a Associação dos Treinadores emitiu uma nota distorcendo, inclusive, o que eu falei, usando termos que eu não escrevi, e eu achei bom isso, sinal de que a Associação dos Treinadores acusou o golpe, se sentiu incomodada, saiu da zona de conforto. Esse é um papel do jornalista. O jornalista tem que incomodar, como o Sampaoli, na minha visão, incomoda muitos treinadores. E isso é bom também, para que procurem melhorar, como você acabou de falar, que tenta melhorar cada vez mais. Espero que você consiga. Concordo com você sim nesse ponto, mas é que a tua coluna meio que generaliza e dá a entender, mas de qualquer maneira eu respeito. Não generaliza, Pintado. Se você reler, você vai ver que não generaliza. Infelizmente não a tenho aqui agora, para pegar os pontos específicos onde eu deixo bem claro que não é uma generalização. Eu nunca generalizo, porque não seria justo. E eu acabei de falar, o Fernando Diniz é brasileiro, eu elogiei. Acho um técnico corajoso, faz uma coisa diferente dos outros.
Não que seja uma única forma de jogar, pode jogar de várias formas, acabamos de falar sobre isso aqui, mas é o meu ponto de vista. Eu acho que o nosso futebol precisa ser arejado, tem que melhorar, o jogo aqui tem que melhorar, tem que ser mais jogado, jogar com a bola, não ter nojo da bola, não ser só time reativo. Acho que isso é um sério problema e acho que essa discussão tem que ser levada adiante, inclusive com a participação dos treinadores, por que não? Concordo com você, Mauro. Obrigado pelo espaço aí, tá? Um abraço aí, bom trabalho. Só uma correção, eu não sei mais futebol que você não, tá Pintado. Mas você ganha muito mais do que eu, pode ter certeza. Que isso, eu não sou técnico, não. Não vejo coro para isso, infelizmente. Até vejo nas redes sociais, ainda tem coro para isso. Mas é o tipo de coisa que a gente não pode estimular. Perfeito. E você, Birner? Rogério, desapego ou é desrespeito com o time do São Paulo, onde ele foi tão vencedor e tão feliz, hein, Birner? Olha, quem me conhece pessoalmente, eu conheço bem os bastidores do São Paulo, sabe que eu sempre disse que o Rogério seria assim. Porque o Rogério, ele é muito Rogério Ceni Futebol Clube em algumas circunstâncias. Então, ele assumiu o papel de técnico do Flamengo e ele não deve estar dormindo para preparar o jeito do Flamengo jogar. Ele vai trabalhar que nem um louco, ele vai ser extremamente competitivo, ele é raçudo fora de campo, é intenso, às vezes até para mim ainda pilha os jogadores um pouco além da medida. Você precisa entender como você fala com cada jogador da sua equipe, isso é essencial. Mas eu acho que com o tempo a maturidade dele nesse cargo vai dar isso ao Rogério Ceni. Então, para mim não surpreende. Agora, é óbvio que, ao contrário de outros ídolos, o Rogério não tem nenhum pudor em colocar o São Paulo em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, se for necessário para ele atingir as metas dele, pessoais e também nada mais justo. Mas ele tem que treinar o Flamengo e pensar no São Paulo? É isso? Eu tô acabando meu raciocínio. Não. Acabei de falar. Nada mais justo. Não, peraí. Eu não entendi. Então, por favor, eu vou ser bem direto, Mauro. O Raí nunca fez isso. O Zico não faria isso. Mas o Raí não é técnico do outro time. O Raí não treina outro time. Mauro, é o que eu ia falar. Peraí, gente. Ia acabar. Olha, essa porque ele é remunerado pelo Flamengo. Então, mas ele é técnico do Flamengo. O Tele foi jogador do Fluminense. Nunca teve relação com o São Paulo. E é um ídolo do São Paulo como técnico. Quando jogavam Fluminense e São Paulo, o Tele pensava em quem? No Fluminense, no fio de esperança que ele era nos anos 50. Ele pensava no Palmeiras São Paulo. Depois. Então, porque é um profissional, o Rogério fez um outro caminho. A comparação é esdrúxula, na minha opinião, com o Zico, com o Raí. O Zico nunca treinou outro time do Brasil. O Raí não é técnico, não foi dirigente. Se o Raí amanhã, agora o Raí é o executivo. Não quiseram, mas o Rogério tem o direito de fazer isso, gente. Porque tem jogadores, eu não acho esdrúxulo. Tem jogadores. Ele fez essa escolha. Mauro, tem jogadores que optaram por manter a sua idolatria acima de tudo. Eu acho que o fato do Rogério ter assumido a posição de treinar o Cruzeiro, agora o Flamengo, ainda não foi digerido aqui em São Paulo por muita gente. Discordo do Celso com relação ainda a barrismo e estamos diante de uma manchete aqui, uma pergunta que parece, para repetir o que disse o Celso, o jornalismo Rio-São Paulo dos anos 40. Existe sim, claro que existe sim. E eu acho impressionante como ainda não engoliram o fato do Rogério treinar o Flamengo. É assim que eu vejo. E falo isso porque moro em São Paulo há muitos anos e nasceu no Rio de Janeiro, mas exatamente em Niterói. É inacreditável como a gente não encara isso. Existe o barrismo. Estamos diante dele. Eu concordo com o Mauro. Eu acho que o Rogério tem esse direito. Eu só acho que ele está entrando numa barca furada, num argumento furado. Em qualquer dividida, ele é Flamengo. Hoje ele é Flamengo, perfeito. Mas você não vai entrar em todas as questões só porque o Mano ontem não tinha o direito de ter respeito com o São Paulo, que ele entrou sozinho. Defendeu o clube de ele estar. Ele estava no outro lado. Não tem desrespeito nenhum, gente. Não tem cabimento essa discussão, desculpa. Eu acho só o seguinte... Jogos que fez fora de casa, evidentemente, tem muitas coisas a serem corrigidas. É uma eliminação diferente de outras tantas. Dá para dizer que essa eliminação vai gerar, não digo de cabeças rolando, mas alguma providência mais direta, dura, enérgica, profunda por parte do senhor, que é o presidente do clube? Já respondi a pergunta, né? Se alguém está pensando em caça às bruxas, pode tirar o cavalo da chuva. Se alguém está comemorando a nossa derrota, parabéns para quem está comemorando. A gente vai continuar o trabalho e vai melhorar. Não sobre
caça às bruxas da demissão, perguntando sobre medidas no sentido de comportamento. O time perdeu 3 jogos fora de casa, os 3. Eu vi que ele perdeu os 3 jogos e ganhou os 3 jogos dentro de casa. A gente gostaria de ter ganho os 6 jogos. Não ganhamos, temos que trabalhar. Agora, ninguém espere notícia em cima disso. O trabalho continua, nós confiamos em quem está trabalhando no Flamengo e, independente de pressão de quem quer que seja, a coisa vai continuar. Eu sei que tem algumas pessoas que estão comemorando, que já devem estar aí no Twitter, falsos rubro-negros, que sempre torceram contra, mas não adianta. É um momento para não falar em política e falar assim no time de futebol que foi eliminado? Ele está respondendo a pergunta que sou eu, então eu vou responder do jeito que eu quiser. Fique à vontade, eu faço as perguntas, sou jornalista, o senhor responde se o senhor achar que deve responder. Vamos lá, eu vou responder as perguntas de quem está bem intencionado. Alguém tem mais alguma pergunta? Presidente, por favor, o senhor disse que... Pelo que a gente está conversando aqui, né, não tem nada de concreto, o Mauro já disse, são 4 nomes importantes, né? Você fala em Guerreiro, fala em Robinho, nesse patamar. Mas se a gente está discutindo nesse nível de jogador, que tem um salário alto, de alguma forma não está cedendo às pressões? Porque se você vai pagar 1 milhão para o jogador, ou vai pagar 700 mil, 500 mil, que seja... Quem falou em Robinho e Guerreiro foi a imprensa. Então, a gente está conversando sobre isso. Eles não falaram, não. Eu não sou assessor de imprensa do Flamengo, longe disso. Mas eu acabei de falar. Eu não vi nenhum dizer do Flamengo falando do Robinho e do Guerreiro. Não, do Robinho você ouviu, Paulo. Nós, imprensa, estamos falando disso. Do Robinho você ouviu. Não, sim, você ouviu o quê? Eles tentaram contratar. O salário que ele pediu de 1,1 milhão. Então, eles confirmaram. Eles não vão pagar. Então, mas eles confirmaram. Eles saíram de jogada. Então, eles confirmaram. Então, deixa, você vai falar? Não, confirmaram que tentaram contratar. Isso não é pedido de não. Você acabou de falar. Então fala, depois eu falo. Aceitar. Então vai. Ô, Mauro. Tá bom, Alexandre, pode falar. Você vai distorcer as coisas que a gente fala. Não, eu nem estou falando o que você está falando. Estou falando que o dirigente do Flamengo falou que sondou. Ô, Mauro, a pergunta, então... Eu posso terminar, não? O dirigente do Flamengo confirmou que sondou o Robinho. Quem falou do Robinho? O dirigente do Flamengo. Se o dirigente do Flamengo falou do Robinho, consultou o Robinho, então eles estão cedendo a pressão. Eles querem ou têm a intenção, ou tiveram a intenção de contratar um jogador desse nível. Quer contratar um jogador desse nível? Estão cedendo a pressão. Simples. Ô, Mauro, a pergunta que eu faço é a seguinte... Estão cedendo a pressão se eles pagarem o que o jogador está pedindo, Alexandre. Essa é a questão que nós estamos mas essa é a negociação. Por exemplo, que o Robinho aceitasse ganhar um salário de 550, 600 mil reais. É metade do que ele está pedindo aproximadamente. É uma outra realidade. Inclusive, as contas até são muito claras. Se você contrata o Robinho hoje por 500, 600 mil reais por mês, 2 anos de contrato, que seria até um prazo razoável para um atleta de 31 anos, você vai ter uma despesa aí nesses 2 anos de uns 15 milhões e meio de reais. Se você contrata o mesmo atleta pela quantia de 1,1 milhão e 5 anos de contrato, você vai ter uma despesa de 71 milhões e meio de reais. A diferença é abissal, é matemático, é algo muito claro. Agora, é claro, você procura um jogador, tenta contratar, ele faz uma pedida alta, você acerta ou não. Você cede uma pressão quando você faz uma loucura. Eu acho que esse é o ponto. Se amanhã o Flamengo ceder a pressão, como você disse, de pagar 1 milhão pelo Robinho por mês, eu te digo, você foi o primeiro a dizer que os dirigentes do Flamengo serão irresponsáveis a fazer isso. Irresponsáveis. Estarão jogando no lixo todo o discurso adotado ao longo desse tempo. Eu serei o primeiro a falar isso. E vou falar com muita convicção e com muita segurança. Como falei aqui no ano passado, que era um absurdo demitir o Jaime para contratar o Ney Franco, por exemplo, como foi feito. Foi um absurdo. Depois os próprios cartões do Flamengo se desculparam com o Jaime e o recontrataram. O próprio presidente do Flamengo admitiu publicamente com a gente aí no escuro que foi um erro a forma como o Jaime foi tratado naquela oportunidade. Os cartões do Flamengo já fizeram muitas bobagens no comando do futebol. Contrataram o Jorginho quando não estava pronto, cometeram alguns erros até pela falta de experiência no futebol. Agora, o mais importante para o clube hoje é não sair do trilho. O clube de futebol tem que parar com essa história de gastar além do que ganha para dar satisfação à imprensa, dar satisfação aos torcedores mais deslocados. Tem que haver responsabilidade. Aliás, ontem, assustadoras as declarações do Vanderlei Luxemburgo no Bola da Vez, indo contra a lei de responsabilidade fiscal do Flamengo e do Trabalho, dizendo que não é uma boa. Ora, bolas. Impressionante. Fiquei estarrecido com essa declaração do Confechou. Realmente, a falta de sintonia entre ele e a atual política adotada pelo clube de trabalho é de assustar. Ô, Mauro, a pergunta... Vou entrar mais uma vez numa polêmica, que é que eu assistindo a todos os programas esportivos, estou sempre em casa assistindo televisão, vendo jogos, não sei o quê, assistindo um programa político, eu não vou falar o nome,
mas com certeza ele vai saber o que eu estou falando. Tem um camarada aí, que o cara, eu vou falar um negócio a você, o cara exala ódio. Ele acha que nós somos umas M's, umas merdas como técnicos, e que se o Filipão fosse treinar, jogou o Campeonato Brasileiro porque ele está treinando aqui no Brasil, que se fosse na Europa não ganharia. Vou falar uma coisa pra você sabe o que eu tô falando. Se você sair dessa emissora que você tá trabalhando aí, você não vai trabalhar em lugar nenhum, porque tu é ruim, cara. Você não sabe nada. Os teus comentários são horríveis. Se pegar tudo que você fala pré-início de competição e depois, durante a competição, nada acontece do que você fala. E você fica falando, exalando ódio aí e denegando a imagem de todo mundo. Não é nada. Se você sair, agora eu falo assim, Felipão viajou o mundo. Eu já viajei o mundo, já trabalhei em muitos lugares por aí. Temos conquistas importantes. Se você sair da tua emissora, tu não vai a lugar nenhum, sabe por quê? Porque tu é ruim. Você não vai ser contratado por ninguém. Para com essa coisa de ficar perseguindo as pessoas e achar que você conhece de futebol. Você não sabe nada de futebol. E você sabe para que eu estou falando, de quem eu estou falando. Não estou defendendo o Filipão, não. Estou defendendo a nossa classe de técnico. Você acha que o futebol brasileiro é uma droga e só você sabe de futebol. O futebol brasileiro não presta. Para aí, cara. Vai buscar o teu lugar, buscar teu espaço. Você não sabe absolutamente nada de futebol. Tem que aprender muito de futebol. E da tua profissão, com certeza... Quero ver, o dia que você sair daí, para onde é que você vai? Vamos contratar você. Você fala assim, tem que contratar o Luxemburgo, o Filipão lá para fora, para trabalhar lá fora, porque mostrar competência. Quero ver contratar você lá para fora. Tu não vai para lugar nenhum, porque você é incompetente. Você fala dos técnicos, você é tão incompetente, tá falando dos técnicos, que não vai para lugar nenhum. Então o tempo senhor da razão. Você vai ver o que eu estou falando hoje, vai acontecer mais na frente. Você não acerta nunca. Você só erra, meu camarada. A única coisa é que você tem algumas informações privilegiadas e você bota isso como repórter. Aí tá legal. Mas saber de futebol, zero pra você, meu camarada. Você sabe para que eu tô falando. Bem desprovidos de coragem para enfrentar momentos adversos. Além de treinadores parados no tempo, se agarrando aos empregos quando os têm e defendendo a reserva de mercado. Claro que não são todos. Bons técnicos também existem aqui no Brasil. Há também a tolerância de parte da torcida que fecha os olhos diante do que de ruim lhes é oferecido. Tudo em troca de um resultadinho ou outro, uma vitória aqui, outra ali, está tudo bem. O torcedor muitas vezes tem um controle de qualidade que poderia ser um pouquinho mais apurado. Também há a omissão de alguns setores da mídia. Aqui não tem corporativismo não, amigo. Então, vamos lá. Setores da mídia, da imprensa, também fecham os olhos muitas vezes e fingem não perceber a decadência do futebol aqui praticado. Sem falar na camaradagem, né? Na brodagem, né? Aquela coisa de camarada, de amigo, que livra alguns dos arquitetos de espetáculos grotescos de quaisquer cobranças e críticas. Pois é, eu lamento informar, mas o dedo continuará sendo colocado na ferida. Se não por todos, pelo menos por alguns. E não adianta uns e outros por aí tentarem se esconder, né? Covardemente atrás da máscara do corporativismo. Até porque quem está esquecido, quem é ignorado, quem ninguém mais leva a sério, quem ninguém quer mais contratar, nem precisa se esconder. A própria decadência profissional faz isso, naturalmente. Nós, que amamos o futebol e a ele queremos bem, temos sim que ser críticos e questionar o que estão nos apresentando. Deixemos os representantes da obsolescência falando sozinho, com as mesmas conversas de sempre, com aqueles papos antigos que não enganam rigorosamente mais ninguém. Quero aproveitar ao final desse vídeo e compartilhar com você que acompanha o meu trabalho nos canais ESPN, nas redes sociais e aqui nesse canal, para mostrar com muito orgulho o prêmio que recebi na noite dessa sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2018, conferido pela ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, como o melhor comentarista de televisão no ano que está se encerrando. Muito me honra esse prêmio, esse troféu, com muito orgulho que eu recebo, até porque foi uma votação feita entre os companheiros, né, de profissão, aqueles que trabalham no meio e que me deram aí essa honraria de ser escolhido. E prometo continuar fazendo o melhor possível para você que acompanha o meu trabalho, para você que nos prestigia, fazendo o melhor possível, tentando corresponder, mesmo que isso eventualmente signifique a insatisfação de alguns. Até porque muitos daqueles que eventualmente ficam insatisfeitos com aquilo que nós escrevemos e falamos, em algum momento, quando retomam a consciência,
acabam dando razão. Por volta de 15 para meia-noite, mais ou menos, assim que terminar a decisão da Copa Sul-Americana, que encerra, né, as atividades do futebol profissional do ano de 2018. E quem sabe, né, o jovem técnico Thiago Nunes podendo levantar um troféu internacional, algo que técnicos com grande currículo jamais conseguiram em suas decadentes hoje trajetórias no futebol. Valeu, saudações!